Olá, amados, graça e paz. Boa noite para vocês. Como eu havia prometido, hoje eu vou ler 1 João, né? Primeira Epístola de João, capítulo 3 e o capítulo 4, ok? Então vamos lá. 1 João, capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: Vejam como é grande o amor do nosso Pai, pois Ele permite sermos chamados filhos de Deus, o que realmente nós somos. Entretanto, visto que tanta gente não conhece a Deus, não compreende que somos seus filhos. Sim, queridos amigos, nós já somos filhos de Deus e não podemos nem imaginar como vai ser mais tarde. Mas sabemos que quando Ele vier, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que verdadeiramente crê nisso, procurará permanecer puro, porque Cristo é puro. Mas aqueles que continuam a pecar, transgridem a lei de Deus, porque todo pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se tornou homem a fim de poder tirar os nossos pecados e que nele não há pecado. Portanto, se permanecermos junto dele e lhe formos obedientes, não pecaremos também. Mas aqueles que continuam pecando devem entender isto. Eles pecam porque realmente nunca o viram nem o conheceram. Meus filhinhos, não deixem que ninguém engane vocês acerca disto. Se vocês estão constantemente fazendo o que é justo, é porque vocês são justos, assim como Ele é justo. Mas se vocês continuarem a pecar, isso demonstra que vocês são do diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. Mas o Filho de Deus veio para destruir estas obras do diabo. A pessoa que nasceu na família de Deus não faz do pecado um hábito, porque agora a vida de Deus está nela e, portanto, ela não pode continuar pecando, pois essa vida nova nasceu dentro dela e a domina. Ela nasceu de Deus. Assim, agora, podemos saber quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Todo aquele que não faz o que é certo e não ama o seu irmão, mostra que não é filho de Deus. Porque a mensagem enviada a nós, desde o princípio, é que devemos amar uns aos outros. Não devemos ser como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. Por que ele o matou? Porque Caim estava praticando o mal e sabia que o seu irmão praticava o bem. Portanto, não se admirem, queridos amigos, se o mundo odiar vocês. Se amarmos os outros cristãos, isso prova que passamos da morte para a vida. Mas uma pessoa que não tem amor pelos outros permanece na morte. Qualquer um que odeia seu irmão em Cristo já é, na realidade, um assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna dentro de si. Nós sabemos o que é o amor verdadeiro pelo exemplo de Jesus Cristo, ao dar a sua vida por nós. E, portanto, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos em Cristo Jesus. Mas se alguém que se considera seguidor de Cristo possuir o suficiente para viver bem e vendo um irmão em necessidade não o ajudar, como é que o amor de Deus pode estar nele? Filhinhos, deixemos de dizer apenas que amamos as pessoas. Vamos amá-las realmente e mostrar isso pelas nossas ações. Então saberemos com toda certeza, pelas nossas ações, que estamos do lado de Deus e a nossa consciência estará limpa.
Louvado seja Deus. Mas se a nossa consciência estiver pesada e sentirmos que fizemos o mal, o Senhor é maior que a nossa consciência e sabe tudo quanto fazemos. No entanto, meus queridos amigos, se a nossa consciência estiver limpa, podemos ir ao Senhor com segurança e confiança e receber tudo o que pedirmos, porque estamos obedecendo a Ele e fazendo as coisas que lhe agradam. E é isso o que Deus diz que nós devemos fazer. Crer no nome do seu Filho Jesus Cristo e amar-nos uns aos outros, como Ele nos mandou fazer. Aqueles que obedecem aos seus mandamentos, esses estão vivendo em Deus e Deus neles. Sabemos que isto é verdade, porque o Espírito Santo que Ele nos deu confirma isso. 1 João capítulo 4, versículo 1. Meus queridos, não creiam em qualquer espírito só porque alguém diz que está trazendo uma mensagem de Deus. Examinem primeiro os espíritos para ver se realmente são de Deus, porque há muitos falsos mestres saindo pelo mundo. E o meio para descobrir se a inspiração vem da parte do Espírito de Deus é o seguinte: todo ser que confessa realmente que Jesus Cristo tornou-se verdadeiramente homem, como um corpo humano, vem de Deus. Mas todo ser que não confessa Jesus não vem de Deus. Este é aquele que é contra Cristo, o anticristo, acerca do qual vocês já ouviram que ele viria, e agora ele já está no mundo. Meus filhinhos, vocês são de Deus e já ganharam a luta contra aqueles que se opõem a Cristo, porque aqueles que está no coração de vocês é mais forte que aquele que está no mundo. Esses homens são deste mundo e, portanto, estão preocupados com os assuntos mundanos e o mundo lhes presta atenção. Mas nós somos filhos de Deus e, portanto, somente aqueles que conhecem a Deus nos ouvirão. Aqueles que não vêm de Deus não nos ouvem. Esse é outro modo de reconhecer o espírito da verdade e o espírito do erro. Queridos amigos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor provém de Deus, e aqueles que amam mostram que são filhos de Deus e conhecem a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas se alguém não ama, demonstra que não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou, enviando o seu único Filho a este mundo pecaminoso, para que pudéssemos viver por meio dele. Louvado seja Deus. Nisso sabemos o que é o verdadeiro amor. Não é o nosso amor por Deus, mas sim o seu amor por nós, quando nos enviou seu Filho para acalmar a ira de Deus contra os nossos pecados. Queridos, visto que Deus nos amou tanto assim, é evidente que nós também devemos amar-nos uns aos outros. Porque embora nós nunca tenhamos visto a Deus, quando nos amamos uns aos outros, Deus vive em nós e o seu amor em nós torna-se cada vez mais visível. Ele colocou o seu próprio Espírito Santo dentro dos nossos corações, como prova de que estamos vivendo nele e ele em nós. Além disso, nós vimos com os nossos próprios olhos e agora testemunhamos que Deus enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Qualquer um que confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus, tem Deus vivendo nele e ele está vivendo em Deus. Nós sabemos quanto Deus nos ama porque já sentimos o seu amor e porque cremos nele quando ele nos diz que nos ama profundamente.
Deus é amor, e qualquer um que vive em amor está vivendo em Deus e Deus está vivendo nele. E à medida que vivemos em Cristo, o nosso amor se torna mais perfeito e completo. E assim nós não nos envergonharemos nem ficaremos perturbados no dia do juízo, mas poderemos apresentar-nos diante dele com confiança, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor não existe medo. No perfeito amor por nós afasta todo medo. Se estamos com medo é porque tememos o seu castigo, e isso mostra que não estamos completamente convencidos de que ele realmente nos ama. Portanto, o nosso amor por ele vem como resultado de ele nos ter amado primeiro. Se alguém disse eu amo a Deus, porém continua odiando a seu irmão, é um mentiroso, porque se não ama a seu irmão, que está bem diante dele, como pode amar a Deus a quem nunca viu? E foi o próprio Deus quem nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, que ame também ao seu irmão. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre você, que sobre você Deus estenda o rosto e te dê shalom, te dê a paz. Tenha uma noite abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Se você está ouvindo durante o dia, tenha um dia abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te proteja, que Deus te guarde, amado e amada do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.